Fala pessoal, e aí, tudo bem? Finalmente, né? Estamos entrando na nossa última aula, né? Nosso último conteúdo do semestre, que é procedimento especial no processo do trabalho, né? Então, vamos ter uma última aula ainda, né? Que vai ser uma aula extra de revisão numa sexta-feira, né? Sexta-feira agora. Então, estou muito feliz que nós vamos abranger toda a matéria sem exceção. A gente viu tudo. A gente viu desde princípios a procedimentos especiais. A gente não vai ter deixado de falar nada, né? Então, estou muito feliz pelo resultado esse semestre. É um semestre que foi muito atípico, né? Esse é o primeiro semestre que eu estou concluindo como professor. Então, o primeiro semestre que eu comecei a dar aula, no meio do semestre, eu fui diagnosticado com linfoma, tive que me afastar para fazer esse tratamento de saúde. O semestre passado eu estava afastado ainda, recebendo auxílio-doença e afastado pelo INSS. E agora retornei, né, e veio essa pandemia e tudo mais, um semestre muito atípico, né? Mas eu estou muito feliz e muito grato de estar terminando, né, esse semestre, esse conteúdo com vocês. Então vamos lá, a gente vai falar agora sobre algumas ações de rito especial, né, que está aqui no processo do trabalho para nós. Esse conteúdo está na apostila, são algumas ações que nós vamos comentar. Vamos falar sobre ação rescisória, sobre mandado de segurança, ação de consignação em pagamento, ação civil pública, ação de cumprimento, inquérito judicial para apuração de falta grave, né? Então, são esses os procedimentos que nós vamos falar. Estão todos eles na apostila, tá? Então, você que gosta de estar, né, com seu material de apoio, fica tranquilo que está tudo lá na apostila que eu mandei para vocês. Então, caso você queira se informar, né, ter um complemento, né, leia a apostila que com certeza está lá, tá bom? Então vamos lá. Primeiro tema, ação rescisória. Essa ação rescisória, o fundamento legal, ele vem do CPC, ele é aplicável ao processo do trabalho, esse procedimento, né, de ação rescisória. E quais são as hipóteses de cabimento, né? Então, as hipóteses de cabimento estão previstas lá no artigo 966 do CPC, né? Olha só, quando a decisão transitada em julgado, então a gente tem uma decisão com trânsito em julgado, né? E nós vamos nessa ação rescisória, o próprio nome diz, a gente busca desconstituir uma sentença, rescindir uma sentença, né? Cancelar então a decisão, né? Quando você tem algumas hipóteses. Quais são elas? Quando você verificar, né, que ela foi proferida por prevaricação, por conclusão ou corrupção do juiz. A gente teve um escândalo essa semana que um ex-presidente do TJ, né, do Tribunal de Justiça aqui de Goiás, foi preso por supostas vendas, né, de decisões. Então ele foi preso, né, inclusive a reportagem está na Globo, por isso que a gente está comentando, venda de decisões por R$800 mil. Né? A gente tem ações milionárias, né, que tramitam, né, ações de bilhões, de milhões, 100 milhões, 300 milhões, 500 milhões. Né? Então, pode acontecer, infelizmente, de um juiz se vender. Né? Então, caso isso aconteça, você descubra, você pode propor essa ação de rescisão, né, para desconstituir então uma sentença. Tá? Olha só, quando for proferida por juiz impedido ou juízo absolutamente incompetente, resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou ainda de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei. Ofender coisa julgada. Deixa eu arrumar o celular aqui que a gente vai escapar. Aí. Beleza, agora acho que não vai escapulir não. Vamos lá. Então, tá certo. Então, dando continuidade. Ele tá saindo, cara. Vamos lá aqui. Vou arrumar isso aqui. Beleza, então bora lá, galera. Então, assim, essa ação, então, ela busca desconstituir essa sentença, busca desconstituir essa decisão, né? Quando você verifica essas situações hipotéticas aqui de cabimento. E qual é o prazo para você propor uma ação rescisória? O prazo é de 2 anos da decisão, né, da última decisão
que transitou em julgado, tá? Então você tem 2 anos, né, contados dessa última decisão, artigo 975 do CPC, tá? E essa decisão, olha só, se ela é a decisão a ser desconstituída, se ela é uma sentença, né, de um juízo, né, de primeira instância, o juízo competente para propor uma ação rescisória é o TRT. Se a decisão que você busca desconstituir é um acórdão, uma decisão do TRT, o juízo competente é o próprio TRT, tá? E se você busca, né, desconstituir uma sentença, uma decisão, né, do TST, o juízo competente também é o TST, tá bom? Essa ação ela tem custas, ela tem sucumbência, você tem que fazer um depósito prévio, né, no caso da Justiça do Trabalho, de 20% sobre o valor da causa para essa ação ser conhecida, tá? E então nós temos essa situação, você busca, né, rescindir essa decisão. O Ministério Público também pode propor, né, ação rescisória, né, quando ele não foi ouvido no processo em que era obrigatória a sua intervenção, ou quando a decisão, né, ela é feita de simulação ou colisão entre as partes para fraudar a lei, tá? Então o Ministério Público ele também tem legitimidade para propor uma ação rescisória. Olha só, é importante observar que essa ação ela busca desconstituir uma decisão anterior, né? Essa ação ela vai buscar cancelar uma decisão que já transitou em julgado. Mas a propositura dela, né, não impede o cumprimento da decisão rescisenda, né, que é a decisão que você está buscando desconstituir, né, ressalvada, né, a hipótese em que você pede uma tutela provisória. Então, essa é a rescisão, essa é a ação, né, rescisória no processo do trabalho, muito semelhante à ação do processo civil, do processo comum. Pessoal, então, dando sequência aqui à nossa matéria, nós vamos falar de outro procedimento especial, que é o mandado de segurança. Mandado de segurança no processo do trabalho. O mandado de segurança, como vocês conhecem, né, deve ter estudado lá com a ilustríssima professora Silvia, né, que eu adoro, né, ou então o nosso grande professor de Direito Administrativo, né, João Gabriel. E é o mesmo que aplica-se aqui ao direito do trabalho, né, a mandado de segurança, só que quando trata-se de matéria trabalhista, né, quando a autoridade coatora é uma autoridade da esfera trabalhista. Né, trata-se de remédio constitucional que visa proteger direito líquido e certo, né, violado por uma autoridade coatora, não protegido por habeas corpus ou habeas data. O prazo para interpor, né, um mandado de segurança é de 120 dias, contados, né, da ciência do interessado, né, do ato ali impugnado. A competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o mandado de segurança, né, quando envolve matéria trabalhista, está então sujeito à Justiça do Trabalho. E aí nós temos várias hipóteses, né, vários agentes que podem ser esta autoridade coatora. Auditor fiscal do trabalho, superintendente regional do trabalho, oficial de cartório, né, quando recusar a registrar a entidade sindical, membro do MPT, juiz TRT ou TST. Então, dessa decisão, né, quando você entra com o mandado de segurança, da decisão que você, da sentença, né, da decisão do mandado de segurança, cabe recurso ordinário, tá? E quando esse mandado é impetrado perante o próprio TRT, cabe então recurso ordinário para o TST. O mandado de segurança, né, é direito líquido e certo, então você não cabe aqui dilação probatória, você já tem que estar com esse mandado de segurança muito bem instruído, né? Mas caso o juiz verifique que você não instruiu esse mandado, né, esse remédio com as documentações necessárias, ele não vai indeferir a petição inicial de cara, ele intima você para complementar, para emendar a sua inicial. E vale destacar aqui a súmula 33 do TST, OJs 92, 140 do TST e as súmulas também 266, 267 e 268 do STF, que fala que não cabe mandado de segurança contra a lei, em tese, né, que aí não seria direito líquido e certo, mediante ato judicial passível de recurso ou correição,
perante decisão judicial transitada em julgado, que aí no caso é uma ação rescisória, né, para impugnar despacho que acolheu ou indeferiu liminar ou em outro mandado de segurança, ou em oposição à decisão judicial passível de reforma mediante recurso próprio, tá? Nessas hipóteses não cabe-se, né, não admite-se o mandado de segurança. Então, olha só, vamos falar agora de outro procedimento especial, que é a ação de consignação em pagamento. A ação de consignação em pagamento, ela é a mesma lá do processo civil, que vocês estudaram, né, ali no 8º período, né, procedimentos especiais do processo civil. Essa ação, ela é um instrumento, né, onde o autor dessa ação, ele tem como objetivo extinguir, né, obrigação de dar ou de pagar quantia certa, tá? E aí quais são as hipóteses, né, que você busca, né, na esfera trabalhista entrar com uma ação de consignação em pagamento? Olha só, quando você dispensa o seu empregado e esse empregado ele se nega a receber o valor, tá? Ou ele não aparece para receber o valor. Você tem um prazo para pagar as verbas trabalhistas, né? Lembra isso lá do Direito do Trabalho, artigo 477. Então você tem o prazo, né, de 10 dias quando você dispensa o empregado, né, sem justa causa, e dispensa ele do cumprimento do aviso prévio, quando ele pede demissão, e dispensa-se também o aviso. Você tem esse prazo de 10 dias para pagar. Caso ele cumpra o aviso prévio, você tem que pagar no dia anterior, né, subsequente ao fim desse aviso prévio. Você tem que pagar esse empregado, né? E esse empregado às vezes ele some, ele não aparece, ele se recusa a receber, não concorda com os valores. Como você está com esse valor, né, em sua posse, em seu poder, para você se excusar, né, de pagamento de alguma multa, ou mostrar sua boa-fé, ou seu interesse, a sua vontade de quitar com esse empregado, né, principalmente para evitar essa multa do 477, né, a linha 8ª, parágrafo 8º da CLT, né, que fala que se você não paga nesse prazo, né, incide-se uma multa equivalente a uma remuneração do empregado, né? Imagina um empregado que ganha 10 mil. A gente está com um caso aqui no escritório, o empregado ganha 16 mil, eles não pagaram no prazo. 16 mil reais de multa, né? O empregado não foi lá receber, a culpa não é sua, né? Mas beleza, ele não foi receber, você vai ficar com esse dinheiro, né? Então você vai e faz a consignação em pagamento, deposita em juízo esse valor, tá? Olha só, quando esse empregado morre, o empregado morreu, você tem que pagar as verbas dele, férias vencidas, férias proporcionais, 13º proporcional, entregar as guias, né, de FGTS, né, para levantamento dos depósitos fundiários. E aí você não conhece os herdeiros, ou então existe dúvida quanto aos herdeiros, né, então você vai lá e faz a consignação em pagamento também. Aqui nós temos também o empregado também pode fazer o depósito, né? Você é um representante comercial, é um vendedor, você está com mercadorias, né, do reclamado na sua posse, você vai devolver essa mercadoria, esses produtos para o reclamado e ele se recusa, né, para a empresa. Você é um vendedor externo, está ali com chips, com celulares, com insumos, você quer devolver, né, o equipamento dessa empresa, a empresa se recusa. O empregado também pode, né, mediante essas situações hipotéticas, fazer a consignação desse objeto, né, para entregar para o empregador. A gente tem também, né, a ação de consignação de objetos, né, a carteira de trabalho, documentos rescisórios, TRCT, guias, né, mesmo que não tenha nenhum valor. A rescisão trabalhista ela só tem efeito plenamente jurídico, né, ato jurídico perfeito, quando você homologa, quando você entrega, dá baixa na carteira, entrega as guias da dispensa, né, para ele dar entrada no seguro, no FGTS e assim por diante. Então, quando esse empregado você pagou ele, né, você já não deve mais dinheiro, mas depositou em conta, você fazia pagamento em conta, salário em conta, e você está com a carteira de trabalho, está com as guias e ele não foi lá também receber. Você pode fazer uma ação de consignação em pagamento para depositar em juízo apenas os documentos dele, né? Esses documentos rescisórios. Também é interessante. O procedimento, você entra com a ação, fundamenta ela, né? A recusa, né? Ou impossibilidade, ou então desconhecimento do seu credor, né? Quando o funcionário morre. E aí esse funcionário ele vai ser intimado, ou as partes eventualmente interessadas,
para contestar a sua ação ou receber, né? E é interessante que você vai entrar com essa ação judicial, você não vai entrar e já fazer o depósito em juízo, você pede autorização para o juiz para fazer o depósito. Você entra com a ação pedindo, né, a autorização para depositar. O juiz defere, você tem prazo de 5 dias para depositar, tá? E aí as defesas do réu, né, nessa ação, do requerido, né, ele pode alegar que não houve recusa no recebimento, ele pode alegar que o pagamento está inferior e o juiz, né, vai proferir uma sentença de mérito nesse caso, tá bom? Pessoal, nós temos também na esfera trabalhista ação civil pública. A ação civil pública, olha só, trata-se de ação por danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem urbanística, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, né? Por infração da ordem econômica e da economia popular. Compete aqui no nosso caso, né, ao Ministério Público do Trabalho promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho para a defesa de interesses coletivos quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos, tá? Então aqui existe essa possibilidade, né, e essa ação civil pública ela pode inclusive ser ajuizada na defesa de interesses difusos, sociais, individuais, indisponíveis e homogêneos. O valor da reparação civil aqui, né, que vai ser buscado através dessa ação, ela mede-se com a extensão do dano. E a gente tem vários exemplos, né, de ações civis públicas famosas contra grandes empresas que desrespeitam direitos básicos dos trabalhadores, como o McDonald's, que já foi condenado em ação civil pública a indenizar por dano coletivo, né, milhões, né, empresas, né, grandes construtoras que fazem serviço, né, exploram serviço análogo à escravidão. E então o Ministério Público do Trabalho ele tem esta possibilidade, né, de buscar a reparação do dano coletivo, né, quando há desrespeito dos interesses individuais, né, e garantias básicas da Constituição. Galera, então nós temos ainda outro procedimento especial, né, que é a ação de cumprimento. Nós temos aqui dissídios coletivos. Né? Dissídios coletivos são as greves, né, impasses entre sindicatos, quando você pede ali, né, um reajuste salarial, condições de trabalho, e aí não há um consenso e acaba se instalando uma greve, paralisação dos serviços. E aí quando você tem um litígio dessa natureza, onde nenhum abre mão, né, existe uma ação, né, que vocês devem ter estudado no 8º período, né, no Direito Coletivo do Trabalho, que é a ação de dissídio coletivo, né, que é a ação que busca pacificar, né, esse litígio, né, entre as categorias, empregado e empregador. E aí essa sentença, né, essa decisão dessa ação de dissídio coletivo, né, ela é executável, né, no processo do trabalho, né, através de uma ação de cumprimento. Então, o Poder Judiciário, ele resolve esse litígio coletivo, essa greve, ele põe fim a essa greve. E aí, caso a entidade, né, tanto o empregador quanto o empregado, não cumpram, né, com essa decisão, continuem com os serviços paralisados, recusem a voltar a trabalhar e tudo mais, né, há a possibilidade de ajuzamento da ação de cumprimento, né, da sentença, né, da sentença normativa, da decisão normativa, né, do dissídio coletivo. Essa decisão, né, essa sentença, ela constitui um título executivo aqui no processo do trabalho, né, que é essa sentença normativa, né, essa decisão normativa que põe fim ao dissídio coletivo. E caso alguma parte se negue a cumpri-la, existe um procedimento especial para buscar esse cumprimento. E então, esse é um dos procedimentos especiais da Justiça do Trabalho. Pessoal, e agora chegamos na nossa última ação, né, no último procedimento especial que nós vamos falar esse semestre, né? Então, estamos ali vendo já a luz no fim do túnel, né, na nossa matéria, né? Muito feliz de chegar aqui, cansado, né? Tenho certeza que vocês estão cansados também, mas muito satisfeito.
que é o inquérito judicial para apuração de falta grave. Vocês lá no 7º período estudaram, né, algumas estabilidades. Estabilidades da gestante, estabilidades do dirigente sindical, estabilidade do membro da CIPA, estabilidade do acidentado. Esses empregados, o que significa falar que eles têm estabilidade? Significa dizer que ele não pode ser dispensado, né, sem justa causa. Sem justa causa. Então o empregador não pode mandar ele embora sem um justo motivo, sem uma falta grave que esse empregado tenha cometido. E aí olha só a seguinte situação. Olha só a seguinte situação. A gente tem aqui um empregado estável, né? Ou seja, ele tem estabilidade ao emprego. Ele não pode ser mandado embora sem justa causa, mas por justa causa ele pode ser mandado embora. E tem um desses empregados que ele tem uma prerrogativa muito interessante, né? Que é, olha só, no caso aqui, olha só, o dirigente sindical, né? E o estável decenal, artigo 492 da CLT, tá? E o dirigente sindical, artigo 543, parágrafo 3º da CLT. Os demais que têm estabilidade, a dispensa por justa causa é normal administrativamente. O empregado apura a justa causa, dispensa ela e caso ela queira reverter essa justa causa, ela vai lutar depois na justiça com uma ação trabalhista própria, né? Agora, o dirigente sindical, o empregado decenal, caso ele cometa uma falta grave, né, para o empregador mandar ele embora, não basta mandar embora de maneira administrativa, né? Exige-se um procedimento especial para fazer essa dispensa, né? Um procedimento especial que é da seguinte maneira. Deixa eu só arrumar um negócio aqui na minha tela. É um procedimento especial, olha só. Quando esse empregado, que é dirigente sindical, ele comete uma falta grave, né? Olha só, o empregador ele tem que suspender esse empregado quando ele toma ciência dessa falta grave, né, desse ato grave, suspende esse empregado. E no prazo de 30 dias, que é um prazo decadencial, presta bem atenção, prazo decadencial, no prazo de 30 dias, o empregador tem que promover essa ação que chama apuração judicial, né, que chama-se inquérito judicial para apuração de falta grave, para verificar se de fato esse empregado cometeu uma falta grave, que está lá no artigo 482 da CLT, né, que é ato de improbidade, lesão corporal, ofensa da honra e da boa fama do empregador ou de colega de trabalho, incontinência de conduta. O que mais? O artigo 482, a linha A a G, né? São várias hipóteses: mau procedimento, desídia, insubordinação, indisciplina, essas hipóteses, né? Lá do artigo 482. Então, o empregador, para ele mandar embora esse empregado por justa causa, né? Lá, hipótese do 482, a linha A, né? Não me recordo agora, I, J, não lembro. Mas enfim. Para mandar ele embora por justa causa, precisa dessa ação. Então ele suspende o empregado, tomando ciência dessa conduta, né, grave, suspende esse empregado, né, e entra com essa ação no prazo de 30 dias. Essa ação ela tem o objetivo apenas de mandar esse funcionário embora por justa causa, ou seja, o juiz, né, precisa homologar, né, essa dispensa, né, não é administrativamente que vai ser mandado embora. Então o juiz vai fazer a análise se de fato houve uma falta grave ou não. O empregador vai instruir essa petição inicial com as provas que ele tem da falta grave, né? Ou então pedir a produção de provas testemunhais, e aqui cabe-se até 6 testemunhas de cada, né? Então tanto o empregado quanto o empregador, né, podem levar até 6 testemunhas. O empregado ele é notificado, apresenta contestação, pode produzir prova em contrário, né, e inclusive levar até 6 testemunhas também na audiência de instrução. Se a sentença for procedente para a empresa, né, ou seja,
considerar que de fato houve uma falta grave desse empregado, né, o empregado ele vai ser mandado embora e considera-se a data da dispensa a data lá que ele foi afastado. Agora, se considera-se que essa justa causa ela é indevida, né, esse empregado ele é reintegrado ao trabalho, existe a reintegração dele ao trabalho, né, e aí o período que ele ficou afastado, enquanto essa ação tramitou, enquanto houve o afastamento e a instrução desse processo, né, ele é indenizado, né, dos salários, ele recebe os salários e as verbas que tem direito enquanto ele ficou afastado. Né? Se a gente tem uma sentença favorável para o empregador, né, considera-se a data do afastamento como data da dispensa, por justa causa. Se o empregador perde, se essa dispensa por justa causa ela é indevida, né, esse empregado ele é reintegrado e o período que ele ficou afastado, né, aí converte-se em indenização, né, dos salários e direitos que esse empregado teria. Então, é uma ação muito importante, né, para o dirigente sindical. Dirigente sindical ele é aquela peça, né, que existe um certo preconceito, né, da empresa contra ele, aquele cara que vai brigar pelos direitos, que vai reivindicar, que vai mobilizar a classe e tudo mais. Então, a lei deu essa proteção a mais para ele, tá bom? Galera, então é isso, né? Esses são os procedimentos especiais. As nossas duas últimas aulas dividem em 2 blocos, né, a execução e os procedimentos especiais. Nossa matéria termina aqui, entendeu? Fiquei muito feliz de dar essa aula para vocês, uma turma pequena, uma turma muito boa, o pessoal muito interessado. Espero que vocês tenham gostado, fiz o meu melhor, preparei essa apostila, preparei esse material, preparei banco de questão. Conseguimos ter uma frequência boa nas aulas do Meet, né? A reta final houve uma frequência menor, mas vocês preocupados com TCC, apresentação de TCC, entendo. Espero que vocês tenham assistido às aulas aqui na plataforma, as aulas postadas. Espero que vocês tenham gostado do processo do trabalho. O processo do trabalho é muito interessante, é muito célere. Você, quando formar, caso vá advogar, você terá ações trabalhistas para você trabalhar, né? Todo mundo conhece algum empregado ou algum empregador. Você tem relação de trabalho o tempo todo na sua frente. Você tem uma empregada doméstica, você conhece alguém que tem uma empresa, que é um microempreendedor, um prestador de serviço. Você tem que entender o processo do trabalho. O processo é o que faz acontecer, não adianta você saber o direito material, você tem que saber o procedimento. O procedimento é o que vai de fato te entregar o seu direito material. Estudem bastante. Caso você queira se especializar em alguma matéria, eu sempre indico processo civil e processo do trabalho. São 2 áreas que eu sou especializado e você tem que entender o ônus da prova, você tem que entender como alcançar o direito do seu cliente e através de processo, infelizmente, mas é uma matéria que eu adoro. Muita gente não gosta, eu tentei dar o meu melhor, tentei trazer muitos casos concretos do escritório para cá. Às vezes a própria Ana Lúcia, a representante, no início do semestre falou: professor, eu não estou entendendo nada, Eu falei: Ana Lúcia, como assim não está entendendo nada? Ela falou: nada, porque eu estava às vezes tentando trazer casos demais concretos e às vezes ficava um pouco confuso, mas eu acho que depois, que a gente começou a estudar os procedimentos, procedimento ordinário, sumaríssimo, a linha processual, eu acho que ficou mais fácil, de visualizar. O processo do trabalho ele tinha que ser 2 semestres, pelo menos 2 semestres. A gente fala todo o processo do trabalho em 1 semestre, mas a gente usa muitos conceitos, muita analogia, muito complemento do CPC, Então é uma matéria muito boa de estudar, é onde você vê acontecer, Você ter uma sentença favorável, você recorrer de uma sentença improcedente e reverter no tribunal, é muito importante. É muito bom, é obrigação você conhecer o processo. Da mesma maneira que é muito frustrante você perder um recurso porque você perdeu um prazo. Que advogado é você se você perdeu um prazo? Porque você não fez uma guia correta de um depósito recursal, você não sabia que tinha que ter um preparo, depósito, ou então você falou para o seu cliente pagar o depósito recursal enquanto você poderia ter pedido para ele fazer um seguro garantia, uma fiança bancária. Então você tem que entender isso, Entender o ônus da prova, entender qual prova produzir, quais são os fatos incontroversos, o que depende de prova, Espero que eu tenha passado um pouquinho disso para vocês, um pouquinho disso,
né? O processo do trabalho são ações geralmente que é volume. Você tem ações não tão grandes, né? Mas você ganha pela quantidade. Aqui no escritório, em 5 anos, tem 5 anos que eu tenho o meu escritório, já são quase 900 ações, né? Aqui nós somos especialistas em processo civil, voltado para a parte de família e sucessão, e processo do trabalho. E o processo do trabalho é onde é dinâmico, é rápido, as audiências acontecem muitos acordos, e é o que me deu até hoje um conforto financeiro, né, e uma satisfação, né, de advogar, porque é rápido, é dinâmico, né, é muito bom mesmo. Eu sou apaixonado em processo, né, gosto muito mesmo. Então, espero que eu tenha passado para vocês um pouco de conhecimento, espero que eu tenha passado para vocês também um pouco da minha paixão pela advocacia, né? Então, é isso, galera. Um abraço, até mais, vejo vocês na aula de revisão. Falou!